Com os destaques do mercado agrícola na abertura da semana. Bom dia, Silmar César Miller. Bom dia, meu caro Otávio Sesc Júnior. Bom dia aos amigos do canal Terra Viva. Uma boa semana para todos nós. Boa semana para todos nós, que está só começando. O que você conta para a gente nessa abertura de semana aí do mercado de commodities e a economia de modo geral? Semana de expectativa importante, Otávio, por conta da chamada Super Quarta. Quarta-feira, a divulgação de novas taxas de juros pelos bancos centrais do Brasil e também dos Estados Unidos. Muita expectativa com relação a isso, porque isso mexe com toda a economia, na economia que é a maior do planeta, que é o caso dos Estados Unidos, e a economia brasileira aqui, com as decisões do Copom, que saem na quarta-feira. O Banco Central está com ameaça de greve aqui, não saiu, inclusive, o Boletim Focus, que sai todas as segundas-feiras, pelo estado de greve lá dos seus funcionários. Vamos ver se isso não atrapalha a quarta-feira, que é a reunião do próprio Copom, Comitê de Política Monetária. Mas a expectativa, Tavinho, é de redução da taxa de juros, de mais meio ponto percentual, pelo menos. Alguns acreditam aí que pode ser 0,75, mas o consenso maior é de uma queda de 0,5% nessa reunião desta semana. E nos Estados Unidos, muita expectativa também com relação à decisão do Banco Central americano, porque lá a inflação não deu trégua ainda. Então, aí existe uma certa cautela com relação aí ao início da queda da taxa de juros, que vinha sendo prevista lá para os Estados Unidos. Talvez isso demore mais do que vinha sendo previsto por conta da continuidade da inflação, que segue firme por lá, porque a economia está bastante aquecida. A economia americana, que é um lado positivo, mas isso gera inflação. Portanto, o Banco Central tem a missão aqui de controlar a inflação via aumento de juros, que é a receita clássica no mundo inteiro. Bom, dito isso, vamos lá para o comentário do mercado. Hoje, petróleo operando com queda nesse momento, mas abriu o dia em alta, ainda refletindo as incertezas sobre as questões relativas ao Oriente Médio, as tensões no Oriente Médio. Agora há pouco operando com queda de 0,6%, petróleo tipo Brent, que é a referência para o nosso aqui, $82,40. Mercado financeiro com o dólar praticamente estável nesse momento, R$ 4,91. Bovespa também operando com certa estabilidade neste momento, lá na abertura ainda dos negócios do mercado de ações. Mercado de commodities agrícolas, mercado de grãos em queda. Infelizmente para o nosso produtor, soja caindo em Chicago 0,5%, milho 0,8%, trigo também cai 1,3%, arroz em casca em Chicago também com queda 0,4%. Na Bolsa de Nova York cai o café arábica 1,3%, mas as demais commodities operam com alta. Algodão subindo 0,9%, açúcar 0,5%, cacau também sobe 0,5%. Suco laranja está dando uma disparada agora. Não deu tempo de ver ainda o que está por trás disso. Um salto aqui de 6,3%. A gente sabe que o mercado já vem bastante aquecido por conta de pouca oferta, também problemas com a safra dos Estados Unidos, da Flórida, pouca produção esse ano. Mas algum fator agora de última hora fez com que houvesse um salto de 6,3% no preço do suco na Bolsa de Nova York. Um pouco a gente descobre o que tem por trás disso. Boi gordo no mercado futuro da B3 operando com estabilidade, pelo menos os contratos mais próximos está vindo. Está no 0 a 0 aqui, boi gordo no mercado futuro, que aliás está com a tendência de manutenção de níveis baixos de preços por aumento de oferta nesse início de safra nova de boi gordo no pasto e pouco interesse de compra por parte das indústrias. Está vindo. Ok, Silmar. A título de curiosidade, a gente sonda o mercado do consumidor também e a laranja disparou de preço na feira livre e no supermercado, né? Ao contrário do limão, que tinha preços abusivos algumas semanas atrás, o limão hoje está R$ 5, R$ 6 a dúzia do limão e ele está bem suculento. A laranja sumiu, né? Tem laranja custando até R$ 20 a dúzia na feira livre, quando a média era 8, 10, 12, a mais cara. Hoje a mais barata, se você encontrar, é 12. E eu perguntei para o feirante, ele falou, não tem laranja. Não tem laranja e as indústrias estão comprando tudo, qualquer laranja, para fazer suco que dá para fazer. Aí não sobra laranja no mercado. Palavra do feirante que compra praticamente todo dia para abastecer a sua banca na feira livre, né? É exatamente isso aí. É o quarto ano consecutivo de safra pequena aqui no Brasil. Além disso, do ponto de vista do suco de laranja, tivemos quebra na safra da Flórida, que foi a pior dos últimos, pior da história, por conta de furacões lá no ano passado, né?
2022, melhor dizendo, no final do ano, virada do ano de 22 para 23. Então, o mercado de suco está muito aquecido, claro, muita procura por parte da indústria, isso faz com que o preço da laranja fresca no supermercado também suba, né? E até suma do mercado por conta desse aumento da procura. O suco de laranja está com os preços lá nas alturas, é o maior preço da história e muita procura por parte da indústria justamente para atender esse mercado aqui, que praticamente só tem o Brasil como fornecedor nesse momento. Então, isso faz com que os preços não parem de subir no mercado internacional também, e aqui dentro não é diferente. Então tá certo lá o meu amigo, que ele fica para chamar o freguês na hora que você vai pagar. Todo feirante tem um bordão que ele usa, né? Esse aí ele usa lá, máquina na mão. Aí eu completei para ele outro dia, máquina na mão é perigo, meu irmão. Ele falou, você é compositor, hein? Ô, Silmar, e o nosso Boletim Focus aí? A gente não deu números, mas toda segunda-feira tem o Banco Central divulgando. O que temos aí? Como eu acabei mencionando agora há pouco, não saiu essa segunda-feira por estado de greve no Banco Central. Então, a expectativa é que saia mais tarde, talvez só amanhã. Então, essa segunda-feira sem Boletim Focus. Mas a expectativa do mercado é de uma queda na taxa de juros, conforme eu já mencionei, de 0,5 ponto percentual na reunião do Copom, que acontece nessa quarta-feira, Tavinho. Bom, tivemos a abertura nacional aí da colheita da soja, mostramos a reportagem, inclusive, e agora parece que está consumado mesmo uma menor safra aí do grão, mas nem por isso os nossos produtores deixam de estar otimistas, né? Como disse um último lá na Sonora, esse ano vem menos, mas a gente vai trabalhar, o ano que vem mais, e assim vai. Realmente a safra desse ano não é lá essas coisas, tá vendo? Quebra muito grande no Mato Grosso, por conta do clima, né? Não permitiu sequer terminar o plantio de forma correta, atrasou muito, especialmente em dezembro, faltou chuva, temperaturas acima de 40 graus, torrou praticamente a planta que já havia sido semeada. Foi um ano muito complicado, especialmente no Mato Grosso, parte de Goiás também. Esse evento ocorreu em Goiás, lá as perdas também existem já, embora de menor dimensão. Tem problemas na Bahia também, Paraná também com perdas. Em compensação, alguns estados lá estão com um desempenho bem melhor do que no ano anterior. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma perspectiva de safra cheia esse ano, porque o clima no Rio Grande do Sul, pelo menos agora, depois de 2 anos de seca, nesse ano se comportou, até agora pelo menos, de forma favorável aqui para as lavouras de soja no estado. Então, a perspectiva aqui de uma safra menor e bem irregular em termos regionais, né? Expectativas mais recentes é que aquela previsão inicial de mais de 160 milhões de toneladas já está sepultada, está fora de questão. A expectativa mais recente já fala em 145, no máximo 150 milhões de toneladas. Vai depender do clima daqui para frente. Mas as perdas já indicam uma produção menor do que a do ano anterior, embora, como eu disse, de forma diferente para cada estado, né? Cada estado tem uma situação diferente dos demais, não é uma situação generalizada em todo o país. Então vai ser um desafio para o produtor, produção menor, preço ruim, a gente tem acompanhado aqui, o preço não está bom, e os custos mais altos também, né? Ou seja, situação bem complicada esse ano para os produtores que não estão tendo uma boa colheita. Eu acho que vale comentar também, porque nós tivemos aí 3 anos de Covid com repercussões mundiais na economia. Nós temos agora uma grande preocupação com a dengue, que deixou de ser preocupação por conta da Covid, só que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor, continuou por aí, os cuidados foram relaxados e agora estão correndo atrás do prejuízo. Lá perto da nossa casa, inclusive, todo dia de manhã, o fumacê passa 2, 3 vezes ali, porque para tentar combater os pernilongos. Agora, o problema é que a dengue, que era uma doença tropical, dengue, chikungunya e aquela outra lá que eu esqueci o nome, que é tudo transmitida pelo Aedes aegypti, agora existe o risco de uma pandemia mundial, porque já foram registrados casos de dengue em muitos países que sequer sonhavam em ter a dengue. Então, inclusive agora existe uma vacina para dengue, a procura para vacina para dengue cresceu 400% nos últimos dias, não tem vacina para todo mundo. Os casos de dengue quadruplicaram no Brasil nas últimas 2 semanas. É um caso grave que eu acho que houve aí um descuido muito grande por parte das autoridades sanitárias, porque da noite para o dia isso não ia se proliferar assim, né? Então, eu me preocupo no sentido de que isso possa trazer aí um novo problema e mais uma vacina para tomar. Ei, haja vacina, hein?
Sem dúvida, também já passou do estado de surto, já virou epidemia aqui, praticamente em alguns estados, o caso de São Paulo, por exemplo, né? E esse número de chuvas, que é uma constante nesse período do ano, né? Janeiro, fevereiro, verão, só piora essa situação, né? Então, é realmente uma situação muito preocupante, os hospitais lotados aí, centros de saúde também, pessoal correndo atrás de vacina. Vacina está chegando agora, embora com doses insuficientes para atender toda a população, uma situação bem complicada também. Ou seja, aquilo que era um surto ocasional, agora está realmente se transformando aqui numa espécie de epidemia em alguns estados, em algumas regiões de cada estado, dentre os quais é o caso aqui de São Paulo, como eu citei. Acompanhando aí, enfim, mais um grave problema de saúde aí que a humanidade moderna enfrenta quando achou que não enfrentaria, né? Mais essas coisas. Achou que enfrentaria coisas mais complicadas, né? Os casos de câncer, problemas de coração, de cérebro, sistema nervoso e tal, doenças que eram desconhecidas, mas essas aí que são transmitidas aí por vírus e bactérias mais simples, inclusive a volta aí de muitos casos de tuberculose por falta de vacinação. As pessoas não estão se vacinando. O bacilo de Koch está aí, ele volta a qualquer momento, ele não foi extinto, ele foi controlado, ele e todos os outros problemas que nós temos aí de saúde. Silmar, boa semana e amanhã a gente conversa de novo. Boa tarde, boa semana, até amanhã. Até amanhã, Silmar.